Graça e paz, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para juntos partilharmos a palavra de Deus, não é? Trazermos mais um assunto importante para a nossa edificação, para nosso crescimento, nosso entendimento espiritual, a fim de que nós possamos cada dia estar mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E para que isso seja possível, além de termos a necessidade de ter uma vida de oração, precisamos estar a par, termos o conhecimento bíblico daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E hoje nós vamos falar sobre uma das coisas que tem trazido muita polêmica, dúvidas na vida de muitos crentes, de muitos cristãos, que é sobre a questão da vida eterna e se o crente pode ou não perder a salvação. Alguns acreditam que o cristão ele não perde a salvação. Outros acreditam que o cristão perde a salvação. Uns acreditam que não perde, outros acreditam que perde. Então a gente vai fazer aqui uma breve análise a fim de que você possa entender se o cristão pode perder ou se não pode perder a salvação. Diante disso, eu queria que você abrisse sua Bíblia, não é? No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, um caderno, lápis, para que você possa anotar e posteriormente você possa pesquisar também com outras pessoas, ouvir outras opiniões, visto que também o que eu estou falando está embasado na Bíblia. A palavra de Deus que não tem erros, que não tem falhas, não é? E que precisa ser analisada dentro do contexto exegético, hermenêutico e assim sucessivamente. Então, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 15 até o versículo 23, veja o que Jesus nos adverte. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Tem tradução que diz, vós que praticais a iniquidade. Então, partindo dessa advertência de Jesus sobre a questão dos falsos, não é? Quando Jesus ele vem falar dos falsos, é porque os falsos eles têm um objetivo.
não só apenas de existir, mas também de enganar. Enganar quem? Enganar o quê? Não é? O próprio Jesus Cristo, ele nos adverte, lá no Evangelho de Marcos, se não me falha a memória, se você está com a sua Bíblia aí, vamos conferir e anotar. Jesus nos adverte sobre os falsos profetas, dizendo que eles têm como objetivo, sendo eles os falsos, roubar, tirar, fazer com que nós percamos a nossa salvação. Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 22 e 23. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais, pois, de sobreaviso, eu vos tenho avisado de antemão. Então Jesus está dizendo aqui, está dizendo que ele está nos informando, nos avisando anteriormente que os falsos vão surgir e que há possibilidade de enganar. Quem? Ele deixa bem claro, enganar os eleitos. Se ele tem a possibilidade de enganar os eleitos, os salvos, então isso demonstra que alguém, no trajeto da sua caminhada espiritual, que no trajeto de sua vida com Cristo, ele pode ser iludido pelo engano. O apóstolo João, a igreja primitiva, combateu muito as heresias gnósticas produzidas por um certo homem chamado Cerinto, que tentou destruir a igreja de Éfeso de uma forma terrível, com falsos ensinamentos, a qual o apóstolo João combateu veementemente essas falsas doutrinas. Então, quando um falso ensino, uma falsa mensagem com aparência de verdade surge, o objetivo dela é desviar quem está na verdade, quem está no caminho da vida eterna. A palavra de Deus, ela é muito clara quando fala sobre a questão dos falsos, porque não há outro objetivo de Satanás a não ser tirar do caminho da vida aqueles que receberam a Cristo como Senhor, usando os falsos. E os falsos, eles sempre se apresentam como verdadeiros. E eles tentam, eles torcem a verdade, como foi feito no Éden. Quando o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, lá no Jardim do Éden, no seu diálogo com Eva, incorporado na serpente, ele faz a Eva perguntas pertinentes àquilo que Deus havia lhe falado. Eva responde, e no contraponto, Satanás pega Eva e torce aquilo que Deus falou, torce à sua maneira, faz com que Eva consiga absorver uma mentira travestida de verdade, para que ela entre em desobediência, em rebeldia diante de Deus, fazendo o que havia sido dito que não deveria ser feito. E de antemão, Eva vai, pega o fruto, come do fruto, da qual Deus havia dito que não comesse, porque ela certamente morreria. E quando ela consome do fruto, ela percebe que não aconteceu nada de anormal com ela. E dentro desse contexto, ela perde a sua comunhão com Deus, levando o seu marido junto, e a consequência é a perca
do paraíso. Eles não morreram fisicamente. Mas a morte que a Bíblia estava falando ali é separação de Deus. Porque o pecado separa o homem de Deus. A desobediência separa o homem de Deus. São os nossos pecados. São as nossas atitudes, as nossas escolhas que nos afastam de Deus, como diz o livro do profeta Isaías, o capítulo 59. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente ouve as pessoas, seja elas quem forem, principalmente nas questões religiosas, possamos assim dizer, porque muitos querem ser o dono da verdade, querem ser o bambambam, não é? Da sabedoria, enquanto que a única verdade imutável é a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela não muda com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, ela continua sendo verdade de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não muda com as estações. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará, disse Jesus em Mateus 24, 36. Da mesma forma, Deus falou para Jeremias que ele era fiel para cumprir a sua palavra. Então, dentro desse contexto, Satanás, ele levanta os falsos mestres, os falsos ensinadores, com o objetivo de torcer a verdade de Deus, a fim de que traga confusão, insegurança, incerteza nos discípulos de Jesus. E para que isso não aconteça, nós precisamos ter profundidade nas verdades sagradas, a nível escriturístico e a nível pessoal. Você precisa conhecer pessoalmente o Senhor Jesus. E as formas que a gente conhece o Senhor Jesus é pela palavra de Deus, primeira fonte, e a segunda fonte é uma vida de oração, de comunhão, de busca, onde Deus, pelo seu Espírito Santo, ele vai testificar com o teu coração. Conforme o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 8,16, o Espírito Santo é ele que testifica, que afirma as verdades sagradas dentro do coração do cristão, do crente, do discípulo de Jesus. Então, é necessário buscarmos a Deus, a fim de conhecê-lo de uma forma ampla, de uma forma melhor, conhecer o caráter de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. E diante disso, nós podemos ter essa certeza, eu tenho esta certeza, que Deus traçou o seu plano de redenção para a humanidade. Quando ele traçou o seu plano de redenção para a humanidade, ele colocou em Cristo as mesmas propostas que outrora ele havia dado ao homem quando estes estavam no Éden. E quais eram essas propostas? Era obedecer ou não obedecer. O obedecer significa ouvir a palavra e guardar a palavra. O não obedecer é não guardar a palavra e desobedecer. Se permitir, ora, se alguém prega algo contrário aos ensinamentos de Jesus Cristo, eu preciso conhecer, e para que eu o conheça, eu preciso conhecer a Bíblia para que eu possa refutar. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 8 da carta aos Gálatas, ele diz: ainda que desça um anjo do céu
E vos anuncio outro evangelho, além deste que eu já vos tenho anunciado, ainda que desça, seja anátema, seja condenável, não tem nenhum valor. O evangelho de Cristo, ele é único, ele é verdadeiro. O apóstolo Paulo, na sua preocupação com a igreja de Coríntios, na segunda carta, se você puder ir até lá, né? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz no versículo 2, 3 e 4. Paulo diz: estou zeloso de vós com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a seu marido, a saber, a Cristo. Temo, porém, que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Pois, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boamente o suportais. Penso, porém, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ou seja, Paulo estava trazendo ciência à igreja de Coríntios sobre a questão do falso evangelho. De tal forma que a preocupação de Paulo levou ele a citar Eva. Estou zeloso de Deus. O zelo de Deus de Paulo pela igreja, a fim de que a igreja não fosse enganada como Eva foi enganada. A verdade de Deus foi torcida no Éden e continua sendo torcida hoje. E a preocupação de Paulo é que a igreja de Corinto se apartasse da simplicidade do evangelho. Porque as pessoas é que complicam. Não é Deus que complica, são as pessoas que complicam. São as pessoas que muitas vezes pegam um texto bíblico e colocam no texto bíblico o que ele pensa, o que ele acha, e não o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia nos ensina que o evangelho, ele é simples. Porque só tem duas propostas: obedecer ou não obedecer. Receber a Cristo ou não receber. Se você recebe a Cristo e o segue e o serve, você terá salvação, terá a vida eterna. Se você não o recebe, não o quer, você não terá a vida eterna com Deus. Você automaticamente está se autocondenando. Deus não preparou o inferno, a condenação, para o homem que fez. O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Deus preparou vida eterna para o homem. O homem é que escolhe ir para a condenação eterna. Portanto, quando a gente fala do falso, ou do crente que pode perder a salvação, como Eva perdeu o paraíso, Adão perdeu o paraíso, porque creu no falso, creu em uma mentira. Passou a ouvir um rebelde. Não perca seu tempo ouvindo quem não tem nada de Deus para a sua vida. Quantas pessoas têm trazido escândalos, vergonha ao evangelho? A internet está lotada disso. De pessoas com o nome de cristãos, de pessoas com títulos de pastores, de apóstolos, seja lá o que for, mas ensinando, pregando coisas completamente contrárias a Deus. A Bíblia chama esses de falsos, de mercenários, de pessoas que querem destruir a tua vida espiritual com Deus, destruir tua fé, te desencaminhar da verdade. Porque o que o Evangelho traz
é uma vida ética, moral e espiritual dentro dos padrões de Deus. E o padrão de Deus, conforme diz a Bíblia, é que nós possamos viver uma vida de santidade, de santificação, diariamente, por tempo indeterminado. Ou a tua ida ao encontro do Senhor, ou no retorno de Jesus para arrebatar a sua igreja. Em Cristo, todos os que lhe obedecem e creem no seu sacrifício têm a vida eterna. Jesus nos ensina que aquele que guarda a sua palavra não será abalado na sua fé em Deus, mas permanecerá firme. É o que Cristo ele nos ensina no capítulo 7. Vamos lá voltar para o Evangelho de Mateus. Capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus diz que aquele que ouve a palavra dele e coloca a palavra dele em prática é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa de forma estruturada, de forma equilibrada, bem fundamentada. A casa que Jesus está falando aqui é a nossa vida, é a minha vida, é a tua vida. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta aos Efésios, por favor, versículo 20 e 21 e 22, ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Veja que nós, quando edificamos a nossa vida, que Jesus compara a minha vida, a tua vida, com a casa. Quando nós edificamos a nossa vida sobre o fundamento que foi lançado pelos apóstolos, que nós vamos ver mais à frente. Nós crescemos de forma ajustada, equilibrada e nos tornamos morada de Deus, edifício de Deus para a habitação de Deus. O escritor aos Hebreus, vamos ver no capítulo 3 e verso 6, ele diz: Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confissão e a glória da esperança até o fim. Veja o escritor aos Hebreus dizendo que esta casa somos nós. E se nós conservarmos esta casa com firmeza e confiança, teremos e alcançaremos a esperança de chegar até o fim. A primeira carta de Pedro, vamos lá, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 5, o apóstolo Pedro diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Novamente, olha, somos edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes
sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, a partir do momento que eu guardo a palavra, eu estou construindo a minha casa espiritual. Estou edificando, solidificando a minha vida. Porém, o apóstolo Paulo, como a gente leu há minutos atrás, anteriormente, ele fala que nós precisamos edificar a nossa casa sobre o fundamento que foi lançado pelos apóstolos. E Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio construtor, o fundamento, ele colocou o fundamento, e outro edifica sobre ele. Porém, veja como vocês vão edificar sobre o fundamento. Quem é o fundamento? Cristo Jesus. Pois, versículo 11, capítulo 3, verso 11 de 1 Coríntios, pois ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento da nossa vida espiritual para adentrarmos as mansões celestiais eternas com Deus é Cristo. Ele é o fundamento, ele é a rocha da nossa salvação, ele é o alicerce da nossa fé, o autor da nossa fé. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício, a sua vida, levantar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo a provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, ele está dizendo, como você vai edificar a sua vida espiritual? Você vai edificar ela de forma sólida, resistente, que suporte os embates do dia a dia, as agruras, as dificuldades, os problemas, as investidas de Satanás para te tirar do caminho. Jesus fala na parábola do semeador, no capítulo 13, verso 19, diz que quando a semente, que é a palavra de Deus, é semeada, e a pessoa não guarda, ela fica na beira do caminho. O diabo vem e arrebata ela, tira ela do coração, e a pessoa desvanece na fé. Jesus continua no capítulo 13, a partir do verso 19, falando que existe a semente que cai entre as pedras, e que cresce rápido, mas que quando vem o calor da perseguição, dos problemas da vida, como não tem raiz, aquela semente morre. Aquela planta que foi tão rápida em nascer, ela é rápida em morrer. Jesus fala que a semente que caiu entre os espinhos são aquelas pessoas que recebem a palavra, mas que não conseguem se desvencilhar das coisas materiais e se preocupa mais com as coisas daqui do que com o reino de Deus. E a Bíblia diz que aquela semente fica sufocada, morre. Mas há aquele que recebeu a palavra, que guardou a palavra, que deixou a palavra germinar. O apóstolo Tiago diz, no capítulo 1, verso 21 da sua epístola, ele diz que recebam a palavra de Deus que é ministrada em vossos corações, que é plantada nos vossos corações, recebam ela com mansidão.
O objetivo de receber a palavra com mansidão, com humildade, com submissão, é para que por meio desta palavra, que é a palavra de Deus, a nossa casa, ela cresça como casa espiritual. E assim a gente possa construir a nossa casa espiritual em cima de valores eternos, de princípios eternos, que não se deterioram com o tempo. A palha, o feno e a madeira, elas se estragam com o tempo. O ouro, a prata, as pedras preciosas, por mais que o tempo passe, o seu valor não muda. Ao contrário, se tornam mais valorosos, porque são metais preciosos, eles não se desgastam com o tempo. Então nós precisamos entender que nossa vida espiritual, ela deve ser edificada sobre princípios e valores que estão em Deus e que não são negociáveis. Deus não negocia seus princípios. Deus não pode ser comprado. Deus não pode ser vendido. Deus, Ele conquista o meu coração pelo Espírito Santo, mediante a ministração da palavra, como diz Efésios capítulo 1, verso 13. E quando eu sou conquistado por Ele, porque Ele me amou primeiro, Ele te amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Nós não o amávamos, mas Ele nos amou e se manifestou a nós por Jesus e afirma e testifica isso pelo Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 16, versos 7, 8 e 9. Portanto, meus queridos, que Deus vos abençoe. Querendo Deus, permitindo Deus, estaremos em breve aqui novamente, dando prosseguimento a este assunto. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Não deixe de compartilhar, de comentar, de curtir e de evangelizar outras pessoas através dos vídeos aqui da Igreja Batista Missionária Aliança, o qual eu sou o pastor Silvio e represento aqui a igreja e o Evangelho do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.